Levítico capítulo 17. Vamos para o livro de Levítico. Chegamos ao capítulo 17. Deste livro que tem nos acompanhado aos domingos à noite. Temos diante de nós um capítulo um tanto quanto estranho. Ele fala muito sobre o sangue animal e como o povo de Deus na antiga aliança deveria lidar com este sangue, como deveria pensar sobre ele, como deveria tratá-lo. E à medida que você vai lendo Levítico 17, pode surgir a seguinte pergunta: por que o Senhor dedicaria tempo, ou dedicaria um capítulo, precisamente, de um livro que fala sobre adoração pública e também sobre a necessidade da santidade do povo de Deus, de maneira prática e particular, relacionando ao assunto do sangue? Eu diria que no primeiro livro da Bíblia esse assunto já é tratado, porque quando nós lembramos da história do primeiro assassinato na terra, quando um irmão matou o outro, Caim matou Abel, nós lembramos que o resultado do assassinato de seu irmão Abel fez com que Caim ouvisse da parte de Deus: o sangue do justo Abel clama sobre a terra. Você lembra também que o Senhor vai estabelecer para Noé, após o dilúvio, restrições com respeito ao sangue, depois que ele autoriza Noé a comer carne animal. A partir do dilúvio, o Senhor autoriza que o homem comesse carne animal. Ele podia comer agora carne de animais, mas o sangue também não poderia ser comido. E a grande lição, nós vamos ver, é que em toda a Bíblia o sangue tem um significado, e especialmente no Antigo Testamento nós já começamos a ver como tudo isso era muito significativo. E o que é que de fato esta passagem nos ensinará, ou para onde ela irá nos dirigir? Eu poderia resumir para nós duas razões por que o tratamento dado pelos israelitas ao sangue dos animais era tão importante para o Senhor. E essas duas aplicações em si, eu diria, elas vão ganhar um significado mais amplo, mais elaborado e mais significativo quando no final do sermão de hoje à noite nós aplicarmos tudo isso ao Novo Testamento. Mas antes disso, vamos fazer como temos trabalhado. Primeiro, eu queria delinear a passagem para você. Veja que é uma passagem mais curta, ela só tem apenas 16 versículos. Diferentemente de outras por onde passamos, que nos ofereceram 56, 57, 58, até mesmo 59 versículos. Mas isso não vai nos deixar sem tratar essa passagem de forma cuidadosa e ver a importância dela. Então vamos lá. Versículos 1 e 2. Primeiro, nós vamos encontrar a introdução típica que nós já ouvimos repetidamente Moisés fazendo no livro de Levítico. Então aqui você tem a introdução, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo. Então, semelhantemente aos outros capítulos, versículos 1 e 2, você tem a introdução. E aqui me deixa apenas dizer que, quando nós olhamos esses dois versículos introdutórios, existe algo que vai acontecer aqui no capítulo 17, que é uma transição. Até o capítulo 16, se você olhar bem, do capítulo 1 ao 16, boa parte do conteúdo trata da adoração pública a Deus por meio do sistema de sacrifícios e da limpeza ritual, o que vai permitir que o indivíduo pudesse comparecer na presença de Deus para prestar-lhe culto. Então, a maior parte deste assunto é tratado entre os capítulos 1 e 16. Você tem então a transição quando chega no capítulo 17, e aí depois dele, a partir do capítulo 18 até o capítulo 27, o que é que nós vamos notar? Maior parte agora do foco desses capítulos vai tratar do adorador de maneira individual, da pessoa individual do adorador, de como ele deveria se portar de forma privada,
de forma individual, como um servo de Deus, como deveria ser a sua conduta, como ele deveria agir. Então, a ideia de sede santos porque eu sou santo, a partir do capítulo 18, vai tomar uma conotação particular, enquanto até o capítulo 16 você tem a conotação pública, de como todos deveriam se apresentar. Do capítulo 18 em diante, você vai ter essa ideia, especialmente da santidade pessoal e privada do povo de Deus. Então, você passa do culto público para a vida pessoal. Quando sai do capítulo 16, tem a transição no capítulo 17 e segue a partir do capítulo 18. Então, você tem esta espécie de transição, guardem isso, no capítulo 17. Agora vejam os versículos de 3 a 7. Aqui, depois da introdução, você tem a segunda sessão de Levítico 17, onde, a partir dela, nós vamos ter pelo menos as 5 sessões, divididas no capítulo 17, versículos 3 a 7. Quando qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, no acampamento, ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então, versículos 3 a 7, nós temos a segunda sessão de Levítico 17, onde nós somos ensinados que, em circunstâncias inequívocas, o povo de Deus, peregrinando no deserto, não poderia abater os animais domésticos que haviam sido aprovados por Deus para serem usados em sacrifícios dentro ou fora do acampamento. Notem que são 3 animais específicos: o boi, o cordeiro e a cabra. Então, eles precisavam levar esses animais para o tabernáculo, para que os sacerdotes os imolassem ou os vissem sendo imolados em sua presença, para que eles fossem utilizados. Agora, um detalhe: quer fossem para sacrificar a Deus ou para alimentação própria. Guardem isso. Ninguém tinha autorização, no meio do povo de Deus, a sacrificar os seus animais domésticos, a não ser na presença do sacerdote. Isso é um pouco esquisito. Por que motivo o Senhor daria tal ordem? E é isso que nós vamos procurar apresentar hoje à noite. Havia um motivo porque o Senhor ordenou que fosse feito assim. Terceira sessão, versículos 8 e 9. Você tem então agora, nesses 2 versículos, a instrução de que não deveria haver nenhum tipo de sacrifício oferecido fora do tabernáculo. Há um reforço disso aí. Versículos 8 e 9. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer, notem, à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Então, o sacrifício também deveria ser feito da mesma maneira, não poderia ser fora da presença dos sacerdotes. Precisava ser oferecido no tabernáculo. Então, versículos 10 a 12, você tem a 4ª sessão do capítulo 17. O que é que nós temos aqui? Moisés vai ordenar que nenhum sangue fosse comido por um israelita,
ou por um estrangeiro peregrinando entre eles. Ele vai dizer, e esta é a ordem de Deus, que o sangue de animais não poderia fazer parte da dieta do povo de Israel. Versículos 10 a 12. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Aqui nesta sessão, você vai ter, a quarta sessão, pelo menos duas razões dadas por Moisés, e em última análise dada pelo Senhor, sobre por que os filhos de Israel deveriam se abster de comer ou beber o sangue de animais. É uma outra verdade também que nós vamos destacar hoje, e que vai fazer com que você já esteja aí perguntando, então, pastor, até hoje eu pequei por comer galinha cabidela, a galinha cozida, o sangue da galinha, né? Que é muito comum no Nordeste. Eu vou explicar isso para vocês, tenham calma. Versículos 13 a 16, então, finalmente, a quinta e última sessão do capítulo. 13 a 16, perdão. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então, até leis estabelecidas por Deus com respeito à caça, elas foram estabelecidas, ou foram determinadas, para que até mesmo animais autorizados a caçar, que fossem mortos e não fossem aqueles animais domésticos, também não poderiam ter o seu sangue comido ou bebido. Sendo o animal morto, o sangue tinha que ser derramado sobre a terra e coberto. Então, os mandamentos cobririam tudo isso, e novamente nós vamos buscar explicar os comos e os porquês. Essa é a grande questão. Então, primeiro nós temos a introdução, e eu não preciso me demorar muito nela. Olhem novamente para os versículos 1 e 2, por favor. Nós estamos aqui vendo o que eu disse a vocês, uma transição do que o Senhor vinha ensinando até o capítulo 16. E agora, este capítulo, ele é crucial para entender o que vai se seguir depois. Na sequência, o que é que nós vamos, então, começando a perceber? Nos versículos 3 a 7, especificamente falando, nos é dada uma orientação de Deus através de Moisés, de que nenhum animal sacrificial, ou seja, aqueles domésticos, o boi, o cordeiro ou a cabra, designados para o uso sacrificial, nenhum deles deveria ser morto fora ou dentro do acampamento, exceto no tabernáculo. Esta é a primeira verdade a ser destacada nesta noite. Nenhum animal de sacrifício deveria ser morto fora do tabernáculo. Nem dentro do acampamento, nem fora dele, sempre na presença do sacerdote. Era uma ordem, irmãos, basicamente, que apontava para o seguinte: os sacerdotes, o tabernáculo, a porta da tenda do encontro, se tornariam o açougue divino, exclusivo de Deus para o seu povo. Nenhum animal poderia ser morto fora do tabernáculo. Nenhuma carne deveria ser abatida, pelo menos não a carne desses animais de sacrifício aprovados, como nós vimos aqueles relacionados à caça, seriam caçados, obviamente, fora do acampamento, mas
todos aqueles enquadrados na categoria de bois, cordeiros ou cabras, não poderiam ser levados para fora da tenda do encontro, do tabernáculo. E veja por que isso é interessante, porque quer a carne fosse utilizada para a prestação de sacrifício ou não, ela precisava ser abatida na presença dos sacerdotes à porta da tenda do encontro. O que isso significa? Precisava ocorrer na presença de Deus. E eu acredito que isto é bastante óbvio, porque se ainda tivermos alguma dificuldade para observar ou compreender, notem novamente o versículo de número 7, porque Deus disse que tudo deveria ser desse modo. Versículo 7, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Literalmente, na língua hebraica, bode, demônio. Guarde isso, bode, demônio. Com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Mais uma vez, a questão não estava no fato do que se poderia comer ou não, mas o que estava em jogo por detrás de tudo isso. Se você tem o problema no povo de Israel de pessoas sacrificando esses animais a demônios e outras divindades egípcias no deserto, então a única maneira de garantir que isso não acontecesse jamais era controlar a maneira como esses animais eram sacrificados. E somente os sacerdotes de Israel poderiam regular isso, porque eles se dedicavam exclusivamente à adoração do Deus vivo, único e verdadeiro. Caso contrário, o que poderia acontecer? Os animais seriam mortos, e uma vez mortos, poderiam ser utilizados para sacrifícios ofertados ao Senhor, ou como carne para consumo próprio, ou também para sacrifícios a deuses que ainda foram trazidos nos corações dos israelitas quando foram libertos da escravidão egípcia. Então, os bodes demônios no deserto deveriam ser rejeitados. E quando os sacerdotes ou os presbíteros de Israel então dissessem: você sacrificou um boi ontem à noite, e você sacrificou, matou esse animal para a sua família ou para adorar o Senhor? O chefe da casa então poderia responder: não, nós o sacrificamos para adorar o Senhor, ou nós o sacrificamos para consumo próprio. E nada disso poderia ser verificado se não estivesse sendo feito ou ofertado na presença daquele que exigia exclusividade quanto à devoção. Então, a qualquer momento, esses animais poderiam ser abatidos por qualquer motivo, feito pelos sacerdotes, ou não, eles poderiam estar sendo utilizados de maneira errada. E então, o que recairia sobre esse homem, violando a lei de Deus, ele seria eliminado do meio do povo. O que está por trás, então, de tudo isso, irmãos, é algo mais profundo. O objetivo desta ordem dada por Deus em Levítico 17 era estabelecer o mandamento de que o primeiro mandamento não poderia ser quebrado: não terás outros deuses diante de mim, além de mim. Era um mandamento estranho, de fato, mas ele era extremamente prático e de bom senso. A ordem dada por Deus, se fosse aplicada e imposta em Israel, impediria o sacrifício de animais autorizados, usados para adoração sacrificial ao único Deus vivo e verdadeiro. Também evitaria o uso daqueles animais na adoração de falsos deuses e demônios, como aparentemente ainda poderia estar acontecendo naquele momento. E por que eu afirmo isso? Porque no Egito,
havia adoração a cabras. Eu não sei se você já conseguiu fazer a relação, porque um dos símbolos da adoração aos demônios ainda hoje é um bode. O bode Mendes, ou de Mendes, Ptah, era uma divindade egípcia que era personificada na figura de um bode e era adorado no Egito como se fosse um deus. Por isso Deus alerta, ele diz: nunca mais vocês vão oferecer sacrifícios ao bode de Mendes Ptah. Vocês não vão fazer mais isso. Com os quais vocês se prostituíam. E isso será estatuto perpétuo por todas as gerações. O bode carneiro representava o Ba, na língua egípcia, a alma. Ele era considerado uma divindade grande e poderosa entre os egípcios, como mágica e encantadora de serpentes. Não foi sem razão que Deus estabeleceu este mandamento ou lei com respeito à adoração, para que o povo não continuasse a prestar culto aos falsos deuses. Agora, me permita recuar e dizer que este mandamento ainda pressupõe algumas coisas para nós. Pressupõe que os filhos de Israel, em primeiro lugar, enquanto peregrinavam no deserto, eles não tinham muita carne para sacrificar, eles não tinham variedade, eles estavam em movimento, eles eram nômades. E agora você pode imaginar se eles estivessem consumindo carne da mesma forma que nós consumimos hoje. Os sacerdotes não dariam conta, dia após dia. Imagine cada mulher israelita pensando num prato que vai fazer e na carne que vai cozinhar. Então, esse mandamento ele foi necessário e específico durante o Êxodo, mas depois de Deuteronômio iria mudá-lo. E isso faz todo sentido, porque agora as tribos estabelecidas em Canaã estariam distantes. Por exemplo, se você morasse em Dan e fizesse parte da tribo de Dan, e desejasse comer uma carne de boi naquela noite, você precisaria viajar longa distância até a porta da tenda da reunião ou do encontro em Jerusalém, antes de poder abater a carne, voltar para a sua cidade, para a sua tribo, e então preparar a refeição. Deuteronômio, então, mais adiante, vai mudar a lei, e a razão é simples, porque a condição de Israel também iria mudar. Eles não estariam mais no deserto. Aquele sentimento ou aquela tentação de adorar o bode de Mendes Ptah do Egito já havia sido desarraigado de seus corações, quando o Senhor lhes ensinou que eles não poderiam mais adorar ao bode demônio. Eles passariam a comer mais carne do que costumavam comer no deserto, e é simplesmente um comentário passageiro, mais prático, que eu queria fazer a respeito disso, que nos revela que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos preparando o povo de Deus para entrar na terra da promessa, e à medida em que eles vão avançando, você também tem o Senhor adaptando suas leis à situação vivida por seu povo ao longo da história. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de certa forma, seriam importantes para a trajetória do povo de Deus, mas, obviamente, não teria aplicação restrita e literal para a vida do povo de Deus, a Igreja de Cristo, nos dias de hoje. Prova disso é que a lei cerimonial, como nós temos repetido, ela se cumpriria em Cristo. Logo, nós estaríamos desobrigados, por exemplo, de seguir aquela dieta tão rigorosa com respeito à alimentação. Isso já vai responder um pouco antes da conclusão, porque hoje você não tem problema algum em comer uma galinha à cabidela ou ao molho pardo. A questão não era essa. Deus é um bom legislador, e quando as circunstâncias de Israel mudam, você vai perceber, ele também vai mudar algumas leis, e este é apenas um dos exemplos que nós temos no Antigo Testamento. Esta
este rigor com respeito à apresentação dos animais à porta do tabernáculo teria um tempo a ser cumprido. Mas a exigência de não comer sangue ainda perduraria. E aí a gente precisa entender ainda o porquê. Mas a principal coisa que eu gostaria de destacar aqui, com base nos versículos 3 e 7, é que o Senhor montou essa estrutura com uma razão: ensinar ao povo que o povo de Deus, salvo pela graça de Deus e para a glória de Deus, só poderia prestar culto a Yahvé. Eles não poderiam adorar os falsos deuses do Egito, e eles precisariam se preparar, porque ao entrar na terra da promessa, eles seriam tentados a adorar as falsas divindades de Canaã. E então, qual é a aplicação para nós de tudo isso? Eu penso que é óbvio. Não é que precisemos agora começar a trazer toda a nossa carne para os presbíteros aqui na igreja, para abatê-la diante deles na igreja, antes de comê-la. Não. A aplicação é esta: como crentes, devemos adorar apenas o único Deus verdadeiro. Não podemos ter outros deuses diante de nós. Devemos ser fiéis na adoração ao Deus das Escrituras, e esta disposição, esta lei, foi concebida para ajudar o povo de Deus no deserto nesta ordem. Nós não podemos ter outros deuses além do Senhor. Terceiro lugar, versículos 8 e 9 nos ensinam que nenhum sacrifício oferecido poderia ser feito fora do tabernáculo. Nenhum sacrifício oferecido deveria ser feito fora do tabernáculo. E aqui novamente nós vemos uma ordem. Todos os sacrifícios oferecidos precisavam ser apresentados na presença do sacerdote, não poderiam ser ofertados em outro lugar. Versos 8 e 9, observem. Diz-lhes, pois: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Novamente, a lei é que os sacrifícios só poderiam ser ofertados na casa de Deus. Qual é o objetivo disso? O objetivo desta lei é proteger a unidade do culto em Israel. Há apenas um Deus que deve ser adorado, e esse Deus tem apenas uma maneira designada de ser adorado, e portanto o povo de Deus deve trazer todos os seus sacrifícios à porta da tenda do encontro, do tabernáculo. Esses são os únicos sacrifícios autorizados, são os únicos sacrifícios designados por Deus, são os únicos sacrifícios aceitos por Ele, e aqueles que violassem esta lei seriam eliminados do meio do povo. Eles eram punidos com a morte. Agora, me permitam fazer um comentário passageiro, porque você já ouviu uma frase repetidas vezes neste capítulo 17. Ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós. O que isso quer dizer? Que indistintamente, quer fossem judeus ou não, todos estariam obrigados a cumprir o mandamento de Deus. Em outras palavras, não poderia haver nenhuma forma de pluralismo em Israel a ser aceito. Se sacrifícios fossem oferecidos, eles só poderiam ser oferecidos ao Deus vivo. Aqueles que acompanharam os israelitas não poderiam dizer, sendo egípcios, ok, nós estamos no meio de vocês, mas nós vamos oferecer sacrifícios ao bode demônio, ou nós vamos oferecer sacrifícios a Ra, a divindade egípcia chamada Ra. Não. Todo sacrifício deveria ser oferecido ao Senhor, sem restrição. Esse era um direito a ser exigido e um dever também a ser requerido do israelita e do estrangeiro. Agora, observem, veremos depois, no capítulo 19, certos privilégios concedidos também aos estrangeiros em Israel. Isso é interessante, o cuidado de Deus com aqueles
estrangeiros no meio do povo, lembrando que o povo também foi estrangeiro, em terra estranha, mas no tocante ao culto não poderia haver pluralismo. Ou seja, havia liberdade para os que residiam, mas ela não poderia existir no tocante aos sacrifícios, porque estes só poderiam ser apresentados na porta da tenda do encontro. Esta lei então prevê que o povo de Deus deveria ser fiel. Todos dentro do acampamento deveriam adorar somente o Deus de Israel. Novamente, a aplicação para nós aqui, irmãos, é esta. Não é que agora, como cristãos, nós vamos sair e impor a religião cristã em nosso Estado-nação de forma específica, exigindo que todos agora façam o que nós, como cristãos, fazemos. A aplicação para nós é que, como cristãos, devemos ser fiéis ao único Deus verdadeiro quando nos reunimos na comunidade, na congregação dos santos. Em nossas igrejas devemos ser, por assim dizer, uma república eclesiástica. Não é que devamos impor nossas opiniões teológicas específicas, as de todos no nosso Estado brasileiro, de forma específica, mas dentro dos limites da igreja, que é a forma institucional do reino de Deus, o novo pacto, enquanto nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, dentro da igreja devemos ser fiéis ao único Deus, vivo e verdadeiro, e somente a Ele e ao seu Cristo. Isso nos mostra, meus irmãos, que não poderá existir essa unidade se cada um começar a fazer, a agir e pensar do jeito que quer. Isso nos mostra a importância do porquê o Senhor estabeleceu esse padrão, e ele deve ser atendido e obedecido pela igreja sempre, e não há culto público sem a convocação dos presbíteros. Eu não vou hoje para a igreja, eu vou fazer o meu culto em casa. Não vai. Você pode ter uma devoção doméstica, você pode ter uma devoção particular, mas não existe culto público sem convocação de presbíteros. E não existe culto público sem a presença dos presbíteros no meio da igreja. Essa é uma palavra muito séria para os presbíteros quando pensam em faltar o culto, quando faltam as reuniões. E o povo está no meio da igreja e os presbíteros não estão, eles somem, ninguém sabe onde eles estão, evaporaram. Como? Se são eles os que estão recebendo a igreja, se são eles que convocam a igreja para adorar a Cristo, se são eles investidos de autoridade para falar em nome de Cristo e dizer ao povo, venham adorar a Deus. Não há adoração sem a presença dos oficiais e sem que estes convoquem o povo para o culto. Talvez você esteja aqui conosco e faz parte de uma igreja que não tem presbíteros, ou de uma igreja que surgiu assim, alguém abriu e ela fez isso num espaço, numa garagem, está se reunindo num hotel. Nós vamos fazer uma reunião aqui. Isso não existe. Biblicamente, isso é impreciso. Muito cuidado quando alguém faz uma reunião e diz, não, aqui não é a igreja, não tem nada a ver com a igreja, é uma reunião informal, mas tem tudo, tem palavra, tem oração, tem pregação, só não tem ceia porque às vezes a pessoa fica com medo de celebrar. Não existe culto público sem a presença dos oficiais. No tabernáculo, os sacerdotes. No antigo pacto. No novo pacto, a presença dos presbíteros no meio da congregação, chamando e reunindo o povo. Aqui, nós devemos fazer valer esta preciosa verdade. Na reunião pública do povo de Deus, quando Ele convoca o seu povo à adoração, é onde tudo isso acontece. Nós vivemos, infelizmente, em um tempo em que estas coisas se perderam, onde a informalidade impera e as pessoas acham que tudo é culto, quando na verdade não é. A minha vida, ela deve ser uma vida de devoção ao Senhor,
E no sentido amplo ou lato, isso é um culto. Mas quando nós falamos de um culto onde a convocação é feita no dia específico do Senhor, e os elementos do culto ali estão presentes, isso não funciona sem a presença dos presbíteros. Então essa é uma via de mão dupla para a igreja, quando for escolher presbíteros. E também presbíteros, quando assumem a função, o ofício, e devem encará-lo com muita seriedade. É importante o que eu estou dizendo, porque isso vai além da nossa herança ou tradição reformada. Porque a nossa herança ou tradição reformada, ela se baseia no que diz a Escritura, no que diz a palavra de Deus. E nós não podemos fugir disso. Número 4, versículos 3 a 16, você tem então as regras sobre caça. Significa que um animal, ele seria morto, e poderia ser que fosse morto não na porta da tenda do encontro, no caso de uma caça. E o que significava então, ou o que significaria, como se deveria agir em situações como essa, versículos 13 e 16 também regulamentam. Então, você sairia para caçar um animal autorizado por Deus, e até mesmo esse animal não deveria ter o seu sangue bebido ou comido. Por quê? Porque o Senhor também determinou, por mandamento, que ao matar o animal, o sangue deveria ser derramado sobre a terra e coberto com o pó. A carne poderia ser comida, mas o sangue não poderia ser usado como alimento. E aí você vai perceber como isso é interessante, porque eu deixei os versículos 10 e 12 para mostrar a você rapidamente o motivo de tudo isso. Quinto e último lugar, nenhum sangue poderia ser então usado como alimento pelo povo de Deus. Os versículos 10 a 12, nós temos essa informação, tanto para o israelita como para o estrangeiro. Então, toda a carne crua em Israel, infelizmente, não poderia ser comida, os bifes mal passados, eles não poderiam ser comidos, e a razão não era por dieta, não era uma questão de saúde, como toda essa baboseira evangélica hoje, que fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Não, a questão não era essa. A resposta às razões fornecidas são dadas pela Bíblia, e pelo menos duas razões são apresentadas. E observem bem, o versículo 11 claramente nos dá elas, ou nos oferece, nos apresenta estas razões. Versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Por que o sangue não poderia ser usado como alimento? O argumento é simples, porque o sangue é vida. Porque a vida da carne, diz o Senhor, está no sangue. De forma simples, o que o Senhor estava lembrando ao seu povo é que, se você retirar o sangue de um animal, a vida deste animal irá se esvair, desaparecerá. Então, sangue é vida, e Deus designou esse sangue animal, especialmente do boi, do cordeiro e da cabra abatidos, para servir como substituto para o povo de Deus que merecia a punição de morte pelos seus pecados. E por respeito a isso, por Deus ter substituído a vida daqueles animais, para preservar a continuação da nossa própria vida, o israelita não deveria participar desse sangue. Então, o motivo era teológico, bíblico. Falava sobre adoração. Era uma forma do Senhor dizer para o seu povo: você está vendo aquele animal? Você está vendo o que vai acontecer com ele? O seu Senhor está tirando a vida daquele animal como um substituto para você. Para que você pudesse continuar a ter vida, o sangue daquele animal foi derramado por você. Portanto, agora não tome o seu sangue, não considere de forma leviana a vida desse animal. Não coma e não beba o sangue dele, porque Deus designou a vida daquele animal para fazer expiação por sua vida. Esse é o sentido.
Não há outra razão para isso. Aquele sangue significava muito, porque falava de algo de valor eterno, a morte substitutiva por alguém que merecia morrer. A vida era continuada de um pecador, porque um animal inocente era morto. Então o sangue deveria ser tratado com muito valor pelo adorador. E é interessante, irmãos, como isso teria promovido uma visão elevada da vida e da santidade da vida em Israel. Mas muito mais do que isso, uma apreciação do papel que o sangue tem como portador da vida, como agente da vida nos animais que eram oferecidos como um sacrifício ao Deus vivo. Portanto, há um primeiro raciocínio aqui que eu queria reforçar nesta noite. O sangue é vida, e portanto, por Deus designar a vida desses animais no lugar de seu povo, para que este povo pudesse manter comunhão com Ele e continuar vivendo, por essa razão, por respeito a essa vida, por respeito a esse sacrifício substitutivo, Deus determinou que nenhum sangue de animal deveria ser comido por qualquer homem em Israel, quer fosse judeu, quer fosse estrangeiro. Não poderia mudar. Não havia espaço para pluralismo religioso. Era um mandamento de Deus no tocante à adoração. Isso não poderia ser quebrado. Mas esse não é o único motivo. Olhe novamente para o versículo de número 11. Ele ainda diz: porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em outras palavras, Deus estava enfatizando ali que o sangue resgatava o valor, o preço da vida. O sangue do animal expiava o pecado do homem e, portanto, era sagrado aos olhos de Deus, deveria ser tratado como tal e, portanto, não poderia ser consumido. E aí esses dois argumentos mostram que Moisés estava falando em nome do Senhor a Israel e dando as razões claras porque eles não poderiam comer sangue. Veja como isso é importante, porque esclarece muitas dúvidas que ainda hoje cristãos têm. E aí quando alguém fala, mas você é crente e come sangue, né? Aí você fica meio que sem saber responder, fica gaguejando, porque não consegue explicar. O que está claro, o Senhor está relacionando isso daqui a algo muito mais caro. E que o sangue representava quando o Senhor aceitava o sacrifício para expiação, perdão de pecados. Agora, existem aplicações práticas e é interessante que este mesmo tema seja abordado no Novo Testamento de diversas maneiras. E eu queria aplicar o sermão de hoje apontando para 3 direções específicas. A primeira delas, vemos o mesmo assunto sendo tratado naquele que foi o primeiro concílio da igreja na era cristã, Atos 15, concílio de Jerusalém. Se você já leu o livro de Atos e passou por Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja foi suscitado por conta de um problema entre as igrejas da Galácia. Você tem que ler Atos 15 e comparar com o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, porque você vai notar que ali Paulo vai enfrentar os chamados judaizantes. Eles haviam recebido a Cristo e agora eles estavam criando um problema entre aqueles que estavam se convertendo e não eram judeus, exigindo deles que além da fé em Cristo, eles cumprissem algumas ordenanças da lei cerimonial. Dentre elas, a circuncisão e também a abstenção de determinadas comidas ou de determinadas carnes da dieta do livro de Levítico. Então, quando você vai para Atos 15, você vai lembrar que o assunto é trazido para Jerusalém.
O irmão do Senhor, Tiago, então vai moderar e vai conduzir esse primeiro concílio. Os apóstolos, para treinar os presbíteros, eles vão convocar estes homens para a participação. E lembrem-se, os apóstolos poderiam resolver rapidamente, eles eram autorizados, inspirados, mas eles trazem os presbíteros para treiná-los naquilo que eles deveriam fazer depois que eles morressem, porque seriam oficiais permanentes. E aí, a decisão é curiosa. Atos 15, por favor, vamos para o livro de Atos. Eu vou só pincelar, não vou expor com detalhes. Mas eu queria destacar aqui, na decisão, o seguinte: versículo 19, Atos 15, versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 29. Versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, aqui já é a decisão que deveria ser encaminhada às igrejas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Uma das coisas que nós notamos aqui, que Tiago vai dizer aos gentios convertidos, é que eles deveriam fazer o seguinte: deveriam se abster de coisas estranguladas, ou seja, nas quais o sangue do animal teria sido coagulado, e também do sangue em si. Você percebe que este princípio, ele vai nos levar a Levítico, vai nos remontar ao capítulo 4 de Gênesis, ao capítulo 9, como eu citei, Caim e Abel e Noé. E agora você tem o Senhor apontando para esse sacrifício substitutivo através dos animais, por meio de uma aplicação do assunto em Atos 15, para lidar com um período de transição. Uma discussão grande foi levantada aqui, porque Paulo vai enfrentar duramente aqueles que estavam exigindo aos gentios, povos não judeus convertidos a Cristo, obedecer irrestritamente aquilo que havia caducado em Cristo. Para manter a paz, a orientação então era de que determinadas coisas fossem motivo de abstenção, objeto de abstenção daqueles crentes. E dentre os assuntos polêmicos, você tem ainda a questão da carne sufocada, bem do sangue, que era muito comum na prática dos ritos pagãos, que estavam muito ligados àqueles crentes que estavam se convertendo agora ao Evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas depois, é claro, em segundo lugar, você tem uma grande aplicação do que ganharia forma. Você lembra, aqui nós temos uma transição. Mas aí quando você chega em Hebreus capítulo 9, que nós já lemos, o que é que nós encontramos? Hebreus capítulo 9. O autor aos Hebreus vai nos dizer que no Antigo Testamento, o sangue foi dado para expiar, para resgatar o pecado, para quase tudo, e sem o derramamento do sangue de touros e bodes, não havia perdão. Veja o capítulo 9, versículo de número 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você vai perceber que antes disso, ele vai lembrar que o sangue de touros e de bodes não tinham poder para expiar pecados de forma perfeita. Versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados,
os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aí você vai para o capítulo de número 10, observem, e o autor da carta continua dizendo que o sangue de touros e bodes não pode perdoar pecados. Capítulo 10, versículo de número 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O autor aos Hebreus, ele então segue o mesmo raciocínio, argumentando que aquele sangue dos sacrifícios não podia perdoar pecados continuamente, mas apenas o sangue de Jesus. E a grande luta dele é mostrar àqueles que estavam tentados a voltar atrás, que esse retrocesso era pisar no sangue perfeito do Filho de Deus. Porque tudo aquilo que foi feito no passado apontava para algo mais glorioso, algo maior e mais poderoso. E assim, o respeito pelo sangue animal em Levítico 17, em última análise, apontava para o precioso sangue do Filho de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que realmente perdoa os pecados. É por isso que em nossa inódia nós cantamos tanto sobre o sangue de Jesus, sobre o poder que há em seu sangue, sobre a redenção que temos em seu sangue, sobre a vida que experimentamos por meio de seu sangue. O sangue de Levítico 17 aponta para o derramamento do sangue de Jesus Cristo e como isso tudo se cumpre por meio dele. Mas a terceira e última razão que eu queria apresentar para os irmãos nesta noite é que o próprio Jesus enfatizou isto em seu ensino. Nós estamos estudando o Evangelho de João e você deve lembrar que em João 6, quando Jesus está discursando, pregando para o povo no deserto, em certo ponto ele diz para eles, e lembrem-se disso, eles eram judeus, eles sabiam que deveriam guardar Levítico 17, e eles agora estão no deserto, ouvindo um profeta judeu de Nazaré, pregando para eles, e em João 6:53 ele afirma: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O sangue não poderia ser tomado. Havia grande respeito pelo sangue daquele animal que era derramado em favor de um pecador. E tudo isso apontava para aquele que daria a sua própria carne e daria o seu próprio sangue. E lembre-se, sangue é vida. E ele estaria disposto a dar a sua vida por seus filhos. O que Jesus está dizendo aqui agora é que os homens deveriam se apropriar de sua própria vida, a vida de Jesus pela fé. O que Jesus está lembrando aqui para eles no deserto é que, e é interessante porque é no deserto que Deus ensina essas coisas, e no deserto Jesus vai dizer as mesmas coisas de forma perfeita e plena. A menos que você se aproprie da minha vida pela fé, você morrerá, porque minha vida é o seu substituto, minha vida é a fonte de toda a vida.
eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão celestial. Eu dou a minha própria vida e a vida está em mim e em si mesmo Ele dá vida por seu povo. Jesus está usando aquela linguagem de comer e beber sua carne e seu sangue em João 6, como uma imagem, como uma metáfora da descrição da fé. Nós recebemos a Cristo pela fé, e quando nós o recebemos pela fé, nós comemos e bebemos dele. Comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. E é claro que isso não teria passado desapercebido dos primeiros crentes, quando eles se aproximavam da mesa do Senhor e eles ouviam o presbítero presidindo a mesa e dizendo: este cálice é o meu sangue da aliança, bebam vocês dele todo. Agora, não é interessante notar que um judeu acostumado a guardar Levítico 17, ao ouvir aquela palavra chocante de Jesus, que ao longo da história deveria se abster do sangue do animal sacrificial, passaria a ter vida quando vivesse tomando o sangue de Jesus, ou seja, recebendo-o pela fé, comendo a sua carne, ou seja, apropriando-se dele e de seus benefícios pela fé. Não há, meus irmãos, sentido para nós em uma liturgia sem que isso aconteça. Não há. Falta-nos alguma coisa. É como se nos apresentássemos na casa do rei e ele nos oferecesse da sua mesa e nós disséssemos: não, eu não posso tomar o seu sangue. Veja, o que Cristo está nos lembrando aqui é que agora, sendo Ele o cumprimento de tudo aquilo que os sacrifícios disseram, para onde os sacrifícios apontaram, a lógica agora muda. Eu não me abstenho do sangue, porque animais não precisam ser mais sacrificados em meu favor. Cristo morreu de uma vez por todas, me diz Hebreus capítulo 9, de uma vez por todas, para satisfazer os meus pecados. Nem ainda ele fez isso para se oferecer a si mesmo muitas vezes, versículo 25. Mas ele faz isso de uma só vez, diz o versículo 28, para tirar os pecados de muitos. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O que significa participar da mesa do Senhor, comer e beber a sua carne e o seu sangue, simbolizados no pão e no vinho, é a experimentação sacramental desta preciosa verdade para a nossa alma. Os nossos catecismos falam sobre isso e nós precisamos estudá-los mais. A nossa salvação é desenvolvida quando nós participamos da ceia do Senhor. Não há um pai que deixe o seu filho passar um dia sequer com fome. Mas muitas igrejas, assim como a nossa, têm feito isso com os filhos de Deus. Medo de sermos comparados com os romanos, nesse aspecto eles estão certos de a cada celebração encerrarem com a ceia. Se o dogma está errado, se a compreensão deles da ceia está equivocada, é outra questão. Mas isso não nos isenta da falta
de celebrar a ceia quando nós achamos que devemos celebrar, para que isso não se torne algo místico. Quando o próprio Senhor nos ensina desde o princípio a importância do que nós fazemos quando adoramos a Deus. O que seria impactante é que a partir de Cristo, não somente o sangue agora deveria ser bebido, obviamente exemplificado, simplificado na pessoa ou nos elementos da ceia que simbolizam o corpo e sangue de Cristo, é fato, mas também deveria ser algo frequente. Ou seja, assim como nos reunimos para adorar a Deus e fazemos o que sempre fazemos no dia do Senhor, e seria algo estranho e sentiríamos falta se ao nos reunirmos não tivéssemos pregação, ou canto, ou oração, ou bênção. Por quê? Não nos faz falta a mesa do Senhor. Há algo errado conosco. Há algo estranho em nossa alma. Há algo impreciso em nossa análise e exegese bíblica. Falta-nos alguma coisa. Porque o que o Senhor nos mostra é que agora não há mais necessidade de abstenção do sangue. Ele diz que nós devemos beber o seu sangue, que nós devemos comer a sua carne. Disso depende a nossa vida, a nossa fé, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Veja, toda a tradição, ela precisa ser colocada e avaliada à luz da Sagrada Escritura. Muitas igrejas presbiterianas, assim como a nossa, não veriam nenhuma dificuldade se o ministro passasse a semana celebrando a ceia na casa dos homens, na casa do povo. Eu posso marcar, a partir de amanhã, ir em várias casas e celebrar várias ceias, e isso não vai trazer nenhuma estranheza, porque nós nos acostumamos com isso, achando que é normal. O problema é quando a prática envolve o que nós fazemos aqui, e é isso que deve nos chamar à reflexão. Nem sempre o que fizemos ou deixamos de fazer por décadas implica dizer que estava certo. Uma boa compreensão da teologia do culto vai nos mostrar que aquilo que o Senhor nos ensinou a nos abster, agora em Cristo deveria ser experimentado a cada reunião, quando Ele celebra a paz e a comunhão em sua mesa, dizendo: o meu sangue, o poder do meu sangue expiou os pecados de vocês. Vocês não precisam mais de nada, de nenhum sacrifício, de qualquer animal, pois o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu precioso sangue por sua alma. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos o nome e agradecemos a grande bênção de ouvir a tua voz e meditar sobre a tua palavra. Mais uma vez aprender, ó Senhor, como o livro de Levítico sempre nos conduz àquele que é o cumprimento de todo um sistema de sacrifício, como o sangue, sendo a vida do animal, deveria ser observado pelo adorador como algo digno de respeito, porque o Senhor, por meio deste sangue, perdoava os pecados de seu povo. E como isso ganhou um cumprimento perfeito no sangue, não mais de touros e bodes, porque não podiam expiar pecados, mas o sangue perfeito do teu Filho Jesus Cristo, derramado uma única vez por nossos pecados, a fim de que obtivéssemos do Senhor a vida eterna. É uma grande bênção, Senhor, para nós, ouvir sobre tudo isso e meditar na grande verdade que é para nós a ceia do Senhor.
esta refeição que o Senhor estabeleceu no pacto, para que o teu povo lembrasse que por este sangue, por esta carne que foram ofertadas por nós, nós alcançamos verdadeira redenção, perdão dos nossos pecados, vida eterna. O sangue precioso de Jesus derramado por nós e que purifica o nosso coração de todo o nosso pecado. Nós te louvamos, Senhor, porque à medida em que avançamos e estudamos mais, nós somos desafiados a refletir sobre o que temos feito e o que também precisamos fazer para que experimentemos algo maior, mais abundante, vivo, vibrante, transformador entre nós, fazendo o que o Senhor nos ordena e recebendo do Senhor aquilo que nos concede como meio de graça, como bênção, para fortalecer, animar e encorajar o seu povo, ajudando-o a desenvolver a salvação, a sua salvação com temor e tremor. Aplica, Senhor, esta verdade preciosa ao coração da tua igreja, fazendo lembrar que há poder no sangue de Jesus e que este sangue libertador é aquele que é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Em Cristo Jesus oramos, nosso Senhor. Amém.